Chegamos ao casamento da irmã mais nova do meu marido 40 minutos antes do início da cerimônia. Serguei passou o caminho inteiro inquieto. Parecia que era ele quem iria subir ao altar, não a irmã, Larissa. Durante a viagem, conferiu o celular várias vezes, respondeu mensagens às escondidas, virou a tela para que eu não visse e, sempre que eu perguntava alguma coisa, dizia para eu não criar problemas. Atribuía aquele comportamento ao estresse normal de um casamento. O salão principal do resort já estava quase pronto. Os enormes lustres de cristal iluminavam cada canto com uma luz dourada. Floristas ajustavam delicadamente os buquês de peonias brancas. Garçons alinhavam taças de champanhe sobre toalhas impecavelmente passadas. No centro do salão, a mesa da família já estava montada. Sobre ela havia pequenos cartões elegantes com os nomes dos parentes mais próximos dos noivos. Procurei o meu. Meu lugar ficava à direita de Serguei. Sorri discretamente. Pelo menos naquele dia, pensei, conseguiríamos passar algumas horas sentados lado a lado, como um casal de verdade. Mas a ilusão durou apenas alguns segundos. Minha sogra, Tamara Ilinisha, aproximou-se da mesa, pegou meu cartão e, sem dizer absolutamente nada, caminhou até uma mesa distante, escondida atrás de uma enorme coluna de mármore. Ela colocou meu cartão ali. Fiquei alguns segundos sem entender. Depois fui atrás dela. Deve ter acontecido algum engano, falei calmamente. Ela nem sequer olhou para mim. Continuou ajeitando um guardanapo ao lado do lugar reservado para o filho. Não houve engano. Mas esse é o meu lugar. Não mais. Olhei para o cartão. Meu nome ainda estava escrito ali. Está escrito Ana Pavlovna. Ela pegou o cartão da mesa. Amassou-o lentamente na palma da mão. Depois respondeu com a maior tranquilidade do mundo. Agora você vai se sentar com os parceiros do fotógrafo. Sobrou uma cadeira lá. Fiquei sem reação. Aquilo não era um erro. Era uma humilhação planejada. Enquanto isso, Tamara chamou um dos funcionários. Mandou colocar mais um prato ao lado de Serguei. Meu marido estava a poucos metros dali. Via tudo. Ouvia tudo. Mesmo assim fingia estar concentrado no cardápio da recepção. Olhei diretamente para ele. Serguei, você está vendo o que está acontecendo? Ele respirou fundo antes de responder em voz baixa. Não começa. Hoje é o dia da Larissa. A mamãe só quer que tudo aconteça em paz. Conhecia muito bem aquela palavra. Na família deles, paz sempre significava uma única coisa. Eu precisava ficar calada. Sempre. Foi então que a porta lateral do salão se abriu. Vitória entrou. Ela era diretora comercial da construtora onde Serguei trabalhava. Nos últimos 6 meses, estava presente em praticamente todas as reuniões dele. Alta. Loira. Vestindo um elegante vestido verde esmeralda. Segurava uma pequena bolsa prateada e um buquê destinado à noiva. Minha sogra caminhou imediatamente até ela. Abriu um enorme sorriso. Abraçou-a com carinho. Depois a conduziu até a mesa principal. E anunciou, alto o suficiente para que parentes, garçons e convidados ouvissem. Vitosha, você vai sentar ao lado do Serguei. Fez uma pequena pausa. Depois completou. Você já é praticamente parte da nossa família. Vitória fingiu constrangimento. Baixou os olhos e perguntou, num tom delicado. Será que a Ana não vai ficar chateada? Minha sogra soltou uma risada discreta. Ana é uma mulher adulta. Depois olhou diretamente para mim. Ela precisa entender que, ao lado de um homem, deve estar quem realmente o apoia. Em seguida acrescentou, como se estivesse apenas anunciando algo sem importância. É a Vitória quem vai se sentar ao lado do meu filho. Não estrague o casamento da Larissa. Olhei outra vez para Serguei. Ele abaixou a cabeça. Não disse uma única palavra para defender a própria esposa. Vitória ocupou a minha cadeira. Apoiou delicadamente a mão no encosto da cadeira dele. Depois perguntou ao garçom, posso trocar o champanhe por vinho branco? Tudo parecia ensaiado. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Para mim, restou um lugar na mesa mais distante do salão. Ao lado de fornecedores técnicos que eu nunca tinha visto na vida. A enorme coluna escondia metade da visão do palco. Era impossível aparecer nas fotografias principais da família.
Naquele instante compreendi exatamente o que Tamara queria. Ela não pretendia apenas colocar a amante do filho ao lado dele. Ela queria me apagar completamente daquele casamento. Como se eu nunca tivesse feito parte da família. Eu poderia fazer um escândalo. Exigir explicações. Ir embora. Talvez fosse exatamente isso que todos esperassem. Percebi que Serguei segurava o celular de um jeito estranho. Como se estivesse pronto para gravar minha reação. Respirei fundo. Sorri levemente. E respondi, tudo bem. Se ela vai ficar no meu lugar, então devolvam pelo menos o cartão com meu nome. Minha sogra riu. Para quê? Quer guardar como lembrança da humilhação? Ela virou-se para o coordenador da cerimônia. Pode jogar isso fora. Não serve mais. O rapaz pegou o cartão amassado e se preparava para descartá-lo. Nesse momento, uma voz firme interrompeu a cena. Os cartões dos convidados nunca são descartados antes do fim da recepção. Todos se viraram. Era Elizaveta Andreevna Roshina, dona da agência Roshina Events e responsável pela organização completa daquele casamento. Eu a conhecia havia quase 3 anos. Sua empresa era a maior cliente da minha transportadora logística. Nós fornecíamos equipamentos, cenários e transporte para dezenas de eventos organizados por sua agência. Assim que me viu, ela me reconheceu imediatamente, mas permaneceu absolutamente profissional. Sem demonstrar surpresa. Apenas disse ao coordenador, guarde esse cartão na pasta de serviço. Tamara Ilinisha franziu a testa. E por que a organizadora está interferindo na forma como a família decide sentar seus convidados? Elizaveta respondeu com extrema educação, porque sou responsável por executar exatamente o mapa de lugares aprovado pelos noivos. Ela abriu a prancheta. Consultou a lista. Depois afirmou, segundo o plano oficial, Ana Pavlovna deve permanecer ao lado do marido. Minha sogra cruzou os braços. O plano mudou. Sou a mãe da noiva. Tenho o direito de decidir isso. Elizaveta sorriu discretamente. Claro. Só peço que essa alteração fique registrada oficialmente, para evitar qualquer questionamento depois. Ela lançou um rápido olhar para mim. Naquele olhar havia compreensão. Talvez até preocupação. Balancei a cabeça quase imperceptivelmente. Ainda não. Ainda não era a hora de intervir. Eu precisava descobrir quem fazia parte daquela encenação. E até onde todos estavam dispostos a ir. Havia um detalhe que ninguém ali conhecia. Elizaveta não era apenas a organizadora daquele casamento. Na semana seguinte, assinaríamos um contrato de 3 anos, no valor de quase 90 milhões de rublos. Minha empresa se tornaria fornecedora oficial de equipamentos cênicos e logística para toda a rede de eventos da agência. Serguei sabia da existência desse contrato, mas nunca deu importância. Para ele, Elizaveta era apenas uma organizadora de festas. Ele jamais se interessou pelo meu trabalho. Costumava dizer, com desprezo, que eu apenas transportava mesas. Na verdade, eu havia construído minha empresa do zero. Depois de deixar o banco, passei a administrar mais de 100 funcionários e coordenava projetos em toda a região. Mas, para Serguei, era muito mais conveniente fingir que eu era apenas uma esposa que trabalhava por passatempo e dependia do salário dele. Sua mãe repetia essa versão para todos os parentes. Quando os convidados começaram a se reunir no foyer antes da cerimônia, Serguei finalmente veio falar comigo. Ana, não transforme a questão dos lugares em uma tragédia. Olhei para ele sem responder imediatamente. Vitória estava ajudando Larissa com alguns documentos e organizando os presentes dos noivos. Ele apontou discretamente para ela. A mamãe só quis agradecer por toda a ajuda que ela deu. Sorri com frieza. Curioso, normalmente, gratidão não exige tirar a esposa do lugar ao lado do marido. Ele suspirou. Impaciente. Você leva tudo para o lado pessoal. Claro que levo. Estamos falando do meu lugar ao lado do meu marido. Serguei baixou ainda mais a voz. Nós já íamos conversar depois do casamento. Meu coração ficou imóvel. Ele continuou. Nosso relacionamento acabou faz tempo. Vitória me entende muito melhor do que você. Fiquei alguns segundos em silêncio. Depois perguntei. Então, se eu ficar calada hoje, você pretende se separar de mim tranquilamente? Ele confirmou com um leve movimento da cabeça.
E se eu não ficar calada? Serguei olhou discretamente para as câmeras dos fotógrafos espalhadas pelo salão. Então respondeu: aí todo mundo vai entender porque é impossível viver com você. Foi naquele instante que tudo fez sentido. Eles tinham escolhido justamente aquele casamento. Centenas de convidados. Fotógrafos. Garçons. Familiares. Todos serviriam de plateia. Precisavam apenas de uma coisa: que eu perdesse o controle. Depois seria fácil contar a versão deles. A esposa ficou com ciúmes da funcionária. Estragou o dia mais importante da irmã. Se eu fosse embora, diriam que abandonei a família de propósito. Se permanecesse calada, Vitória pareceria a companheira legítima de Serguei diante de todos. Respirei profundamente. Depois sorri. Não se preocupe. Vou ficar até o fim da festa. Ele soltou um suspiro de alívio. Pensou que eu tinha desistido. Não percebeu que Elizaveta Andreevna estava a poucos metros dali. E havia escutado absolutamente toda a conversa. Quando a cerimônia começou, sentei-me na terceira fileira. Minha sogra colocou Vitória ao lado de Serguei. Antes mesmo da entrada da noiva, pediu ao fotógrafo: tire algumas fotos dos dois juntos. Larissa percebeu imediatamente a troca de lugares. Franziu a testa. Mas Tamara Ilinisha se aproximou dela e cochichou alguma coisa em seu ouvido. Minha cunhada lançou um olhar cheio de culpa para mim. Sorri de volta. Ela não tinha culpa. Aquele era o dia dela. Eu não permitiria que minha guerra com Serguei destruísse seu casamento. Levantei para aplaudir assim que os noivos foram declarados marido e mulher. Por fora, mantive o sorriso. Por dentro. A última desculpa que eu ainda encontrava para Serguei morreu naquele instante. Ele não era um homem fraco dominado pela mãe. Era um homem que, por vontade própria, havia permitido que sua amante ocupasse o lugar da esposa diante de toda a família. Na mesa afastada, sentei-me ao lado de pessoas que eu nunca tinha visto. Havia uma assistente da equipe de floristas, o motorista da banda, e um senhor elegante que, à primeira vista, imaginei ser algum parente distante do noivo. Ele sorriu educadamente. Viktor Mikhailovich. Apertei sua mão. Logo descobri quem ele realmente era. Era o proprietário de todo o complexo onde acontecia o casamento. Mais tarde percebi que Elizaveta o havia colocado naquela mesa de propósito, depois da mudança na distribuição dos convidados. Ele observou a enorme coluna que bloqueava metade da visão do palco. Depois perguntou gentilmente: a senhora consegue ver bem a cerimônia daqui? Sorri discretamente. A coluna atrapalha um pouco, mas hoje isso está longe de ser o maior problema. Ele percebeu o cartão amassado com meu nome. Pegou-o cuidadosamente. Estranho. Consultou rapidamente uma cópia do mapa de lugares. Na versão final aprovada, seu lugar era na mesa principal. Dei de ombros. Digamos que houve um ajuste familiar. Viktor olhou rapidamente para Tamara Ilinisha. Não perguntou mais nada. Mas poucos minutos depois chamou um funcionário. Afaste esta mesa 50 centímetros. Assim todos conseguem enxergar os noivos. O funcionário imediatamente começou a mover a mesa. Minha sogra apareceu quase correndo. Não podem mover as mesas. Viktor respondeu calmamente. Podemos, sim. Nenhum convidado deve ficar sem visão da cerimônia. Tamara nem fazia ideia de quem ele era. Com evidente irritação respondeu: aqui estão sentados apenas fornecedores de serviço. Eles não precisam assistir ao casamento. Ao meu lado, a assistente da florista ficou completamente imóvel. Viktor sorriu. Depois disse apenas: sou o proprietário deste complexo. O rosto da minha sogra mudou na mesma hora. Ah, desculpe. Pensei que o senhor fosse da equipe técnica. Ela tentou sorrir. Só queremos manter a mesa da família como destaque. Viktor respondeu serenamente. A mesa principal continua sendo a principal. Isso não significa que os outros convidados precisem ser tratados como invisíveis. Ela forçou outro sorriso. Depois foi embora. Assim que desapareceu, o motorista da banda comentou em voz baixa: agora entendi por que alguns clientes tratam a equipe como se fosse mobília. Olhei para ele. Felizmente, nem todos são assim. A assistente da florista respirou fundo antes de dizer:
Hoje cedo, sua sogra exigiu que retirassem nossa comida da sala de descanso. Segundo ela, funcionários não deveriam comer perto dos convidados. Franzi a testa. Conhecia perfeitamente os contratos da agência de Elisaveta. Ela sempre exigia alimentação digna para toda a equipe. Ou seja, minha sogra já estava interferindo também na organização do evento. Não bastava controlar a própria família. Ela precisava mostrar poder sobre qualquer pessoa que julgasse inferior. Peguei discretamente o celular. Enviei apenas uma mensagem para Elisaveta. Verifique imediatamente a alimentação da equipe. A resposta chegou menos de 1 minuto depois. Já resolvido. Todos os incidentes estão sendo registrados. Enquanto isso, na mesa principal, Vitória permanecia praticamente colada em Serguei. Inclinava-se para falar com ele. Arrumava sua gravata. Ria de qualquer comentário feito por Tamara e Linisha. Os fotógrafos registravam os três juntos repetidas vezes. Minha sogra parecia radiante. Quando chegou a hora do primeiro brinde, ela ergueu a taça e declarou em voz alta: uma família se sustenta graças às mulheres que sabem apoiar seus homens e não competir com eles. Olhou para Larissa. Minha filha encontrou esse tipo de marido. Depois voltou os olhos para Serguei. Espero que meu filho também encontre muito em breve a verdadeira felicidade familiar. Diversos parentes olharam para mim. Serguei permaneceu em silêncio. Vitória abaixou os olhos, fingindo modéstia. Eu apenas ergui minha taça. Brindei aos noivos. Como se aquelas palavras não tivessem sido dirigidas a mim. Pouco depois, Elisaveta aproximou-se da nossa mesa fingindo supervisionar o serviço. Falou tão baixo que só eu consegui ouvir. Ana Pavlovna quer que eu intervenha? Balancei a cabeça. Ainda não. O casamento da Larissa não pode virar uma disputa entre empresas. Ela respondeu imediatamente. Isso já deixou de ser apenas um problema familiar. Olhei para ela. Então Elisaveta revelou algo que fez meu sangue gelar. Tamara e Linisha ordenou que toda a equipe tratasse Vitória como esposa do Serguei durante as fotografias. Fiquei imóvel. Ela continuou. Além disso, pediu que seu sobrenome fosse removido da lista oficial da família. Respirei fundo. Quem deu acesso ao sistema para ela? Uma das assistentes entregou o tablet da organização. Ela não fazia ideia das consequências. Nós mantivemos a versão original e salvamos todas as alterações feitas. Então veio a frase que destruiu qualquer dúvida que ainda restava. Serguei também assinou digitalmente a mudança dos lugares. Fechei os olhos por um instante. Então era verdade. Ele não havia apenas obedecido à mãe. Participou de tudo. Planejou tudo. Nos últimos meses, ele chegava tarde em casa. Escondia o celular. Dizia repetidamente que meu trabalho estava destruindo minha feminilidade. Ao mesmo tempo, Tamara não parava de elogiar Vitória. Convidava-a para jantares em família. Comentava, na minha frente, que todo homem precisava de uma mulher calma e compreensiva ao seu lado. Durante muito tempo tentei acreditar que tudo aquilo era apenas impressão minha. Que talvez eu estivesse exagerando. Mas naquele dia, meu próprio marido assinará um documento oficial colocando a amante no lugar reservado para sua esposa. Mesmo que ainda não existisse uma traição física. A traição já havia acontecido. E, pela maneira como Vitória tocava a mão dele o tempo inteiro, eu já não tinha mais nenhuma dúvida sobre o resto. Durante a troca dos pratos, Serguei finalmente veio até a minha mesa. Apesar de ter conseguido exatamente tudo o que queria, seu rosto demonstrava irritação. Parou ao meu lado e perguntou em voz baixa: por que você está conversando tanto com a organizadora? Olhei para ele calmamente. Porque nós trabalhamos juntas. Ele franziu a testa. Desde quando? Há 3 anos. Ela é uma fornecedora sua? Balancei a cabeça. Na verdade, ela é minha cliente. Por alguns segundos, Serguei ficou completamente imóvel. Você nunca me contou isso. Sorri sem emoção. Você nunca perguntou. Seu olhar foi imediatamente até Elisaveta Andreevna, que conversava com Viktor Mikhailovich perto do palco. Depois voltou para mim. Espero que você não esteja falando mal da minha família para ela. Não precisei contar absolutamente nada.
Ela está vendo tudo com os próprios olhos. Ele apertou a mandíbula. Não use seus contatos profissionais para humilhar minha mãe. Respirei fundo. Sua mãe está conseguindo fazer isso sozinha. Serguei deu um passo à frente. Quase encostando em mim, sussurrou. Depois do casamento vamos pedir o divórcio. Permaneci em silêncio. Ele continuou. Vou deixar o apartamento e o carro para você. Desde que não tente ficar com a casa de campo nem com a minha empresa. Olhei diretamente nos olhos dele. Sua empresa está cheia de dívidas. Ele empalideceu. Como você sabe disso? Os balanços são públicos. Isso não é da sua conta. Então por que está tentando me convencer a abrir mão dela? Ele respondeu rapidamente. Para resolver tudo de uma vez. Depois acrescentou. Vitória já preparou o acordo. Meu olhar foi imediatamente para a mesa principal. Vitória continuava sentada no meu lugar. Agora eu descobria que ela não estava apenas ocupando a cadeira da esposa. Também estava preparando os documentos do meu divórcio. Sorri. Traga o acordo. Quero ler. Serguei sorriu discretamente. Interpretou minha resposta como um sinal de rendição. 20 minutos depois, Vitória entregou a ele uma pasta fina. Ele veio até minha mesa. Colocou o documento entre meus pratos. Abri calmamente a primeira página. Cada linha parecia mais absurda que a anterior. Segundo aquele acordo, eu renunciava a qualquer direito sobre a empresa de Serguei e sobre a casa de campo que estávamos construindo. A mesma casa erguida em um terreno comprado com o meu dinheiro. Em troca, eu receberia o apartamento que já era meu antes do casamento. E o carro comprado pela minha própria empresa. Ou seja, Serguei estava generosamente me devolvendo aquilo que sempre me pertenceu. Mas havia algo ainda pior. Uma cláusula afirmava que eu jamais havia participado financeiramente do crescimento da empresa dele. Aquilo era uma mentira. 5 anos antes, minha empresa havia concedido a Serguei um empréstimo sem juros de 12 milhões de rublos. O contrato existia. Estava registrado oficialmente. O prazo de pagamento já havia vencido. Mas ele sempre pedia mais tempo. Agora queria que eu apagasse essa dívida assinando aquele acordo. Levantei os olhos. Quem redigiu isso? Serguei respondeu imediatamente. Vitória preparou tudo junto com o advogado. Continuei lendo. Então ela sabe da existência do empréstimo. Ele balançou a cabeça. Não existe empréstimo. Você apenas ajudou seu marido. Fechei lentamente a pasta. Essa ajuda foi registrada em contrato. Está lançada na contabilidade. Ele perdeu a paciência. Você transforma tudo em negócio. Olhei para ele sem alterar o tom de voz. Você trouxe um acordo de divórcio para o casamento da sua irmã. E quer que eu abra mão de 12 milhões de rublos. Quem está transformando tudo em negócio? Serguei olhou discretamente ao redor. Queria ter certeza de que ninguém estivesse ouvindo. Mas se esqueceu de um detalhe. Naquela mesa estavam justamente as pessoas que sua mãe considerava invisíveis. O operador de vídeo tirou discretamente um dos fones de ouvido. A assistente da florista interrompeu a refeição. Viktor Mikhailovich pousou os talheres sobre o prato. Todos ouviram cada palavra. Fechei a pasta. Hoje eu não vou assinar nada. Ele sibilou entre os dentes. Eu sabia que você ia tentar negociar. Balancei a cabeça. Não estou negociando. Apenas estou lendo um documento antes de assiná-lo. Ele respirou fundo. Não me faça passar vergonha na frente dessas pessoas. Olhei para ele. Quais pessoas? As mesmas que sua mãe colocou atrás de uma coluna porque não eram importantes o suficiente. Percebendo que a conversa estava saindo do controle, Serguei tentou pegar a pasta de volta. Segurei-a firmemente. Você mesmo me entregou esse documento. Vou ficar com uma cópia. Isso é confidencial. O documento fala do meu patrimônio e do meu nome. Tenho todo o direito de mostrar ao meu advogado. Ele desistiu. Virou as costas e foi embora sem esconder a raiva. Assim que ele saiu, Viktor Mikhailovich falou baixinho. Guarde o original. Olhei para ele. As câmeras registraram que foi seu marido quem entregou essa pasta. Isso pode ser importante mais tarde. Assenti em silêncio. Depois do segundo brinde, Elizaveta Andreevna aproximou-se discretamente.
Ana Pavlovna, pode vir comigo por alguns minutos? Segui-a até uma sala reservada da administração do complexo. Lá dentro estavam o chefe da segurança, o advogado da agência e a gerente do banquete. Na parede havia um monitor exibindo imagens das câmeras de segurança. Sem áudio, mas extremamente claras. Primeiro apareceu Tamara Ilinisha retirando meu cartão da mesa principal. Depois, Serguei assinando a autorização para alterar oficialmente os lugares dos convidados. Em seguida, Vitória ocupando minha cadeira. E, logo depois, minha sogra ordenando aos funcionários que retirassem meu nome da lista oficial da família. Elisaveta cruzou os braços. Temos áudio apenas nas câmeras dos corredores e da entrada de serviço. Dentro do salão não gravamos conversas. Mas nossos funcionários estão dispostos a prestar depoimento. Olhei para todos na sala. Por que vocês estão reunindo tantas provas? Ela respondeu sem hesitar. Porque isso deixou de ser apenas um problema familiar. Agora também envolve o nosso contrato e a segurança do evento. Franzi a testa. Explique. Elisaveta respirou fundo. Hoje de manhã, Serguei se apresentou para mim como coproprietário da sua empresa. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Disse que, depois do casamento, seria ele quem supervisionaria pessoalmente o novo contrato conosco. Meu coração acelerou. E pediu que todos os documentos financeiros fossem enviados diretamente para Vitória. Senti um frio percorrer meu corpo. Elisaveta pegou uma pasta. Retirou um cartão de visitas. Entregou-o para mim. No cartão estava escrito: Vitória Belova, diretora de projetos estratégicos Belova Group. E olhei novamente. Meu sobrenome de casada era justamente Belova. Minha empresa se chamava Belova Logistic. Vitória nunca trabalhou ali. Nunca teve qualquer ligação com meu negócio. Tudo aquilo era falso. Serguei pretendia usar meu sobrenome e minha empresa para assumir o controle do contrato milionário depois do divórcio. Levantei os olhos. Você realmente acreditou nele? Elisaveta sorriu discretamente. Não. Desconfiei imediatamente. Por isso esperei você chegar antes de tomar qualquer decisão. Foi então que compreendi porque ela observava tudo desde o primeiro minuto. Ela já suspeitava da fraude. Olhei diretamente para ela. Ele realmente disse que passaria a controlar nosso contrato? Ela confirmou. Sim. E também afirmou que você estava se afastando da empresa. Fez uma breve pausa. Depois concluiu. Segundo ele, por causa de problemas de saúde. Sem querer, comecei a rir. Naquela mesma manhã eu havia conduzido 2 reuniões importantes, aprovado o orçamento do trimestre e chegado ao casamento sem o menor sinal de cansaço. Mesmo assim, Serguei inventara que eu estava doente. Precisava justificar porque, muito em breve, eu desapareceria da empresa. Elisaveta Andreevna me entregou uma cópia do e-mail que ele havia enviado usando o endereço corporativo da própria construtora. Abri o arquivo. Em anexo havia um projeto de aditivo contratual. Segundo a proposta, todos os pagamentos do nosso contrato deveriam passar primeiro pela empresa de Vitória, apresentada como operadora de coordenação. A comissão seria de 15%. Fiz as contas rapidamente. Em 3 anos de contrato, eles embolsariam mais de 10 milhões de rublos apenas por intermediar um serviço que ninguém havia solicitado. Olhei para o advogado. Eles chegaram a receber algum documento financeiro? Ele respondeu: não. Apenas uma apresentação institucional e esse rascunho. Nenhum dado bancário foi enviado. Elisaveta interrompeu imediatamente qualquer troca de informações assim que percebeu que havia algo errado. Ela então acrescentou: hoje eu pretendia anunciar oficialmente que sua empresa havia sido escolhida como fornecedora principal da nossa rede de eventos. Fez uma breve pausa. Provavelmente Serguei esperava que você assinasse primeiro o divórcio e a renúncia ao empréstimo. Depois apresentaria Vitória como a nova responsável pelos contratos. Naquele instante compreendi tudo. A humilhação pública não era apenas uma vingança pessoal. Era parte de um plano empresarial. Eles queriam convencer meu maior cliente de que eu já não fazia mais parte da empresa. Que a mulher sentada ao lado de Serguei era nova pessoa de confiança. Lembrei-me de Tamara Ilinisha apresentando Vitória como quase um membro da família. Talvez minha sogra nem entendesse toda a fraude.
Mas, sem perceber, ajudava a construir exatamente a imagem que Sergei precisava. Ele queria mostrar uma nova equipe, uma nova família. Enquanto eu era escondida atrás de uma coluna, ao lado dos fornecedores técnicos, como se não tivesse qualquer ligação com aquele contrato milionário. O único problema era que Elisaveta trabalhava comigo havia 3 anos. Ela sabia perfeitamente quem realmente comandava a empresa. O plano deles estava baseado no mesmo erro de sempre. Confundiram minha calma com fraqueza. Respirei fundo. Depois disse: por enquanto, não façam nada. Todos me olharam. Continuei: esse casamento precisa terminar sem polícia, sem escândalo e sem acusações públicas. Só intervenham se tentarem assinar documentos em meu nome ou acessar informações da empresa. O advogado concordou. Nesse caso, seremos obrigados a agir imediatamente. Pedi que todas as mensagens fossem copiadas, que os vídeos fossem preservados, e que nada fosse apagado. Elisaveta então olhou diretamente para mim. Ana Pavlovna, nosso contrato não depende dos seus problemas familiares. Trabalhamos juntas há anos. Eu já vi você conduzir projetos enormes em momentos muito mais difíceis. Só preciso ter certeza de uma coisa. Sua empresa continua sob seu controle? Sorri pela primeira vez naquela noite. Continua. Fiz uma pequena pausa. E depois desta noite, o controle será ainda mais rigoroso. Quando voltei ao salão, encontrei Tamara Ilinisha parada ao lado da minha mesa. Ela cruzou os braços. Onde você estava? Os convidados perceberam que você desapareceu. Respondi tranquilamente. Estava resolvendo assuntos de trabalho. Ela soltou um sorriso de desprezo. Nem por uma noite você consegue ser apenas esposa. Antes que eu respondesse, Viktor Mikhailovich falou calmamente. Fui eu quem pediu que Ana Pavlovna me acompanhasse. Minha sogra lançou-lhe um olhar irritado. Eu não estava falando com o pessoal do serviço. Ele respondeu com absoluta serenidade. Eu sou o proprietário deste complexo. Pela segunda vez naquela noite, Tamara empalideceu. Ela estava acostumada a julgar as pessoas pelo lugar onde estavam sentadas. E, pela segunda vez, havia cometido o mesmo erro. Nesse momento, Larissa aproximou-se. Ainda usava o vestido de noiva. Seus olhos estavam marejados. Ana! Ela falou quase sussurrando. Me desculpa. Segurei suas mãos. Você não fez nada. Ela balançou a cabeça. Fui eu quem aprovou a disposição das mesas. Você deveria estar ao lado do Sergei. Respirei fundo. Eu sei. Ela hesitou antes de continuar. Mamãe me disse que vocês já estavam separados. Que Vitória logo faria parte da família. Olhei para ela. E quem confirmou isso? Larissa respondeu baixinho. O próprio Sergei. Ele disse que tudo já estava resolvido. Abri a pasta que carregava comigo. Mostrei o acordo de divórcio. Ainda sem assinatura. Não. Nada está resolvido. Ela ficou olhando para aquelas folhas por vários segundos. Depois levantou os olhos para o irmão. Pela primeira vez enxergava tudo sem as explicações da mãe. Ela respirou fundo. Vou mandar devolver seu lugar agora mesmo. Segurei seu braço. Não. Ela me olhou surpresa. Se você discutir com sua mãe hoje, ela vai dizer para todos que fui eu quem destruiu seu casamento.